desculpa aí. Palavras de Jesus, página de abertura. Então, esse é um trechinho que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, versículo 7, que está citado justamente nessa página, Palavras de Jesus, no livro da Esperança. Esse recorte está também nessa página. Então, vamos lá. Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para com o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar e intensificar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nessas palavras destinadas a situar-nos na eficiência tranquila, para abraçarem deserção, fuga e preguiça, olvidando, esquecendo que o próprio Jesus nos advertiu: andai enquanto tendes luz. Asseverou o eterno amigo: nem só de pão vive o homem. Há companheiros que se estribam, se baseiam em semelhante conceito, dedicado a preservar-nos contra a volúpia, essa satisfação da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo à frente do serviço de organização e previdência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou o excelso benfeitor: realmente há muita dificuldade para que um rico entre nos céus. Em todos os círculos do ensinamento cristão aparecem os que se aproveitam dessa afirmativa, da afirmativa, dedicada a imunizar-nos, causar a imunização em cada um de nós contra as calamidades da avareza, dessa pão-durice que a gente tem dentro de nós, para lançarem diatribes, críticas severas e mordaz contra o dinheiro e sarcasmo contra os irmãos chamados a manejá-lo, na sustentação do trabalho, da beneficência, da educação e do progresso. Incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada até mesmo nos 2 vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Disse o Cristo: não julgueis. Em toda parte surpreendemos os que se prevalecem do aviso que nos acautela, que nos protege, nos previne contra os desastres da intolerância, para acobertarem viciação e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Admoestou, advertiu, repreendeu o mestre dos mestres: ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Não poucos mobilizam o acerto consagrado a impelir ao culto do desprendimento e da gentileza para estabelecerem regimes de irresponsabilidade e negligência, quando Cristo nos preceituou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos, ao solicitar-nos: dai a César o que é de César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo, no curso dos séculos, receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer.
Bem, a página traça, né, vários trechos de passagem do Cristo, elaborando diversos aspectos, mas que ao mesmo tempo é óbvio que, por exemplo, essa passagem inicial aqui de Mateus, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, ele não está induzindo a gente para viver igual a passarinho. Né? A gente não vai fazer nada, a gente não vai procurar o nosso sistema. Passarinho nenhum precisa ter seu corpo a 36 graus Celsius. Passarinho não é mamífero. Nós já sabemos isso. Aí está o momento de nos instruir. Passarinho não é mamífero. Ele não tem que ficar com um carvãozinho, um forninho dentro dele, mantendo o corpinho dele a 36 graus Celsius. Nós temos. Então Jesus não está informando nessa passagem, através do lembrete de Mateus, de que vamos nos despreocupar e não vamos trabalhar. Quer saber? Eu vou viver uma vida sem nenhum tipo de trabalho, nem para servir a mim mesmo, nem a ninguém. E vou deixar que o Pai é que cuide de tudo. Não é esse o convite do Evangelho. O chamamento do Evangelho é: venha trabalhar com Deus para com todos. Para todos. Você sabe que o passarinho está sendo alimentado? Ué, alimente o passarinho do lado que ficou sem alimento, né? A partir do seu trabalho, igualmente. Então, o chamamento do Cristo é um chamamento muito mais complexo. Se a gente parar para pensar, ele está nos convidando em todos os momentos a sermos copartícipes das atividades do Pai. Então, em nenhum momento observamos na história como foi não só mal interpretada, né, mas totalmente materializada. Mataram, como nós sempre fizemos, né? Vamos nos incluir, todos nós. Sempre colocamos uma visão mais materialista, mais particularista. Até hoje, se perguntarmos para qualquer cristão o que é cristianismo, você pode perguntar isso para 1.000 cristãos, 1.000, 100, 2.000 pessoas. Cada uma delas irá fornecer uma resposta ligeiramente diferente da outra. Não sairá uma unanimidade devido à presença do Cristo na Terra. Por quê? Porque particularizamos as informações, distorcemos, adaptamos, transformamos completamente. Então, por exemplo, ele vai citando diversas situações, né? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Era destinado a quê? Destinado a situar-nos na eficiência tranquila. Né? Sejamos pessoas eficientes e tranquilas. Essa é a questão do não se inquietar pelo dia de amanhã. Senão a gente vive naquele furor do dia a dia e o dia seguinte é sempre pior do que o dia anterior. E o outro é pior ainda, dá mais preocupação, mas calma, vamos buscar a eficiência tranquila. Né? Perceber a experiência que nós temos, que nós ganhamos. Mas muitos utilizaram essa frase no sentido inverso. Então aqui está o verdadeiro sentido dela. E qual o sentido inverso? Para abraçar a deserção, a fuga de qualquer tipo de responsabilidade ou tarefa e a preguiça. Olvidando, né, esquecendo que o próprio Jesus advertiu: andai enquanto tendes luz. Por que luz? Porque o Pai fornece recursos a todos nós, para que a gente possa caminhar, exercer as funções que nós temos que exercer, agirmos o que temos que agir. Esse é o ponto de que tendes luz, andar enquanto tendes luz, porque a luz que nós recebemos de todas as possibilidades que nós temos são concessões, né? Concessões divinas. Igualmente asseverou o eterno amigo: nem só de pão vive o homem. Então, é lógico. O que ele quis dizer com isso? Dedicado a preservar-nos, preservar cada um de nós contra a volúpia, essa satisfação da posse. Olha, não fica com essa psicose, né? Desse apego à posse. Mas não é por isso que muitos, né, utilizaram o quê? Essa atitude para o relaxamento e desprezo, à frente do serviço de organização e previdência da vida material. Então, por que está falando de serviço de organização? Porque tem diversas pessoas que usam essa frase para dizer o seguinte: ei, peraí, eu não tenho que ficar, por exemplo, cuidando do meu lar, eu não tenho que cuidar das minhas roupas, eu tenho que deixá-las todas se destruírem. Mas e quem fiou o fio? E quem produziu o tecido? Em respeito a todos esses grupamentos, deveríamos ter respeito por esse serviço de organização que foi feito para podermos adquirirmos a roupa final, né? O mínimo de respeito deveríamos ter em relação a isso. E às vezes a gente se esquece que Jesus multiplicou pães, cuidando de todos, sem exceção, socorrendo a multidão cansada e faminta.
antes de começar uma explanação inicialmente. Era comum Jesus amparar e os discípulos igualmente ajudarem no amparo físico, né? Material, da necessidade material ali, antes de iniciar qualquer conversa. Então afirmou o excesso do benfeitor, outra máxima interessante. Realmente há muita dificuldade para que um rico entre nos céus. Acabou. Cada grupo vai usar essa frase de uma forma distorcida, e principalmente os que estão do lado, inicialmente do lado chamado do lado cristão. Porque ele vai achar que todos que estão fora desse ambiente, ou presente no ambiente cristão, tem que ser rico, tem que ser pobre, miserável, que não deve ajudar a participar em nada no mundo. Mas não foi com esse objetivo que ele falou isso. Ele falou em que sentido? Dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza. Então temos que estarmos dedicados a isso. Temos que ter essa imunização. Peraí, deixa eu pegar essa frase do Cristo, que ele afirmou, porque às vezes você vai nascer num lar que vai receber uma super herança. E o que você vai fazer com essa herança? Vai ser avaro? Ou vai tentar mobilizar esses recursos para multiplicar esses benefícios? Mas muitos, né? Muitos pegaram críticas severas e mordaz contra o dinheiro. Começaram a querer falar, não, o dinheiro não presta, o dinheiro é ruim. E sarcasmo mesmo, contra os irmãos chamados a manejá-los. Esses chamados a manejá-los, quem o faz é Deus. Mas a gente não quer aceitar isso. Então a gente adquire um princípio de que, na verdade, todo mundo que tem dinheiro vai ser difícil entrar no reino dos céus porque é uma prova. É um teste que a pessoa vai ter que passar. Ela vai conseguir empregar esses recursos na sustentação do trabalho para todos, da beneficência para todos os necessitados, da educação e do progresso, porque é para esse motivo que está sendo fornecida. Então, por exemplo, a Ana ficou bilionária. A Ana quer ficar bilionária. Daqui a pouco está com 6 bilhões. Daqui a pouco está com 6 bilhões de dólares aí. Aí o que a Ana faz? Ela vai fazer o máximo, vai se desdobrar ao máximo para sustentar todos os tipos de emprego e gerar mais e mais emprego. E aqueles que estão com problema e não têm condição, seja um problema psicológico, problema moral, desequilíbrio, não podem trabalhar efetivamente, não estão bem, vai ocorrer beneficência. Eu vou te amparar, você não vai ficar sem comida. Nós vamos te amparar. E aqueles que não têm treinamento, educação, igualmente, vamos montar uma escola se for necessário. E por que não o progresso de uma forma geral? Ou seja, progresso mesmo, dá acesso a todos os recursos, porque todos os recursos pertencem a Deus. Então, essa frase aqui, ele está deixando claramente, também foi super mal interpretada. Incapazes de recordar que Jesus honrou as finanças dignamente, até mesmo com 2 vinténs, com que uma pobre viúva testemunhou a sua própria fé. Outra também complicadíssima, não julgueis. Mas por que ele quis dizer isso? Foi um aviso para nos acautelar, nos proteger, prevenir o nosso mundo íntimo contra os desastres da intolerância. Por quê? Porque ele sabia que nós ainda estamos numa condição moral em que, ao ouvir essa frase, não julgueis, possivelmente ele quis dizer, olha, cuidado, a intolerância habita no campo das suas emoções. Preste atenção. Você tem diversos tipos de intolerância. Só vai descobrir quando tiver em convívio com outros que você não vai tolerar. Mas, ao mesmo tempo, muitos utilizaram isso aqui, o não julgueis, para quê? Ei, não julgue fulano. Fulano não pode ser julgado. Para quê? Para acobertar. Acobertar viciação e má fé. Olha, se a pessoa está viciada e com má fé, aquele que tem fé adequada deve ajudar a iluminar o caminho dessas pessoas. Aqueles que estão com viciação devem buscar amparar essas pessoas e não ficar naquela condição de, não vamos julgar a pessoa, não, nem vamos buscar ajudá-lo, mas vamos deixar ele na viciação eterna. Deixa ele rasgar a encarnação inteira. Então não podemos fazer isso. Temos que tentar empreender a benevolência para esses casos que são tão graves. Mas não podemos usar esse argumento, mas Jesus falou não julgueis. Mas não foi para cobertar a viciação e a má-fé. Né? Igualmente por quê? Porque sem se prevenir de que Jesus nos recordou igualmente. O que Jesus nos recordou igualmente? Orai e vigiai, a fim de não cair em tentação. Então aquelas pessoas, ou todos nós, quando estamos inflamados pela intolerância, e descobrimos alguém que está com algum problema e acreditamos que, poxa, eu não deveria estar julgando. Por vezes nem sequer uma prece nós fazemos por aquela pessoa.
Então, orai aqui, vigiai, é orar e vigiai, claro, vigiar a nós mesmos. Não é para vigiar o outro. Por isso que ele está recomendando, não julgueis. Então, igualmente, outra frase mal interpretada. Admoestou, advertiu, repreendeu o mestre dos mestres. Ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Está falando com relação aqui ao culto do desprendimento e da gentileza. Não existe início de benevolência sem gentileza. Não existe nenhum princípio inicial de caridade sem gentileza. Se você está se desprendendo de alguma coisa, de má vontade, não é caridade. Ah, mas eu estou no processo de promover uma. Eu estou utilizando que. Eu estou doando um alimento, estou doando uma roupa que eu não estou utilizando. Ah, mas podemos fazer com gentileza. Né? Mas com um desprendimento de coração. Puxa vida, que esse tecido maravilhoso que alguém construiu, que alguém teceu, que alguém girou fio, de dezenas de mãos habilidosas que se empenharam em produzi-lo, possa ser útil para esse irmão. E temos que compreender que é nessa direção. Mas muitos utilizaram esse princípio para quê? Para estabelecer regimes de responsabilidade e negligência. Esse que é o problema. Né? Distorceu esse princípio, que deveria ser do culto do desprendimento da gentileza, e passou a ser o quê? Da responsabilidade e negligência. Então, igualmente, quando Cristo nos preceituou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas condições mínimas dos impostos exigidos. Dai a César o que é de César. Então não podemos esquecer as palavras do Cristo no curso dos séculos. Receber interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. Mas a doutrina espírita, aí chega o nosso aspecto, por não pertencer a nenhuma pessoa, o seu processo de ensino e de atenção, de zelo e de cuidado para com todos, observa o Evangelho de uma forma diferente. Dá luz ao Evangelho para aliviar e consolar, mas igualmente instruir e esclarecer. Esse é que é o ponto complexo. Porque não podemos ficar aprisionados a formas, pensamentos, a equívocos. Porque se pararmos para pensar, o tempo que existe a doutrina espírita e o tempo que existe outras instituições religiosas, temos que ter claramente na cabeça. Nosso pensamento já ficou séculos prisioneiros de certas formas de pensamento. Então não adianta só aliviar e consolar. Por quê? Só aliviar e consolar, você vai ter que fazer isso todo dia. Porque todo dia vamos estar esbarrando com decepções, com enganos, com sofrimentos. Então vamos ter necessidade de aliviar e consolar. Por isso que é classificado igualmente como o consolador prometido pelo Cristo, assim como Jesus mesmo qualificou. Mas tem que ter o processo de instruir e esclarecer. Tem que ter o processo de instruir e esclarecer, porque ninguém se transforma observando nada miraculoso. Ninguém se transforma assim. Observando uma materialização, observando alguém sendo curado, um leproso sendo curado. Talvez até mesmo o próprio leproso que foi curado voltou a cometer os mesmos enganos. Por quê? Porque ele foi aliviado, mas não foi instruído e esclarecido. Ele não quis buscar instrução e esclarecimento. E a moléstia que está na alma, que já está habitando na alma durante tanto tempo, repercute no corpo físico a partir do perispírito, é inevitável. Então, a página é extremamente complexa porque chama a nossa atenção, de todos nós, sem exceção, inclusive os espíritas. Temos que sempre refinar e refinar infinitamente esses conceitos do Cristo, essas advertências do Cristo, olhando para uma visão muito mais espiritualizada. Não vai ser especificamente com relação à vida material. Jesus nunca falou abandone o trabalho. Ah, mas Pedro abandonou a família, o lar, para ir pregar com Cristo. Ele é apóstolo, é diferente. Temos que ter isso consciente. Pedro, apóstolo, é diferente. É outra situação. Foi chamado para uma tarefa. E ele perguntou isso ao Cristo e já teve diversas conversas com Cristo em relação a isso naquele período. O grau complicador que seria. E Jesus falou, ó, quem quiser me seguir vai ter que... Mas não pode pegar também essa frase e falar assim, poxa, eu vou largar meu lar, vou largar minhas obrigações, vou largar meus filhos, minhas filhas, seja o que for, para seguir o Cristo. Não, você tem que seguir o Cristo agindo com onde você estiver,
da melhor postura possível. Seja caridade em pessoa com todos que você estiver convivendo naquele momento, do lar, do trabalho, da rua, do hospital, do atendimento médico, seja onde você estiver, seja numa fila, no banco, alguém está zangado, estressado, você seja a palavra de consolo, de paz, de calma. É esse o grande fascínio que nós temos que começar a desmistificar, né? Temos que tirar essas interpretações retorcidas que existem durante séculos e particularistas, é claro que acontece. Não vejo também maldade nisso, né? A pessoa acha que estava fazendo mais certa. Então é dentro das capacidades de cada grupo, de cada pessoa, né? Como ele coloca desde o começo. Mas temos que ter aquela certeza de que vamos ter que cada dia mais refinar o nosso mundo interior nessas percepções sobre o Evangelho, sobre a capacidade realmente de aurirmos, né, em direção ao Pai, com mais bondade, com mais amor. Sem aumentar a capacidade de amar, a gente não vai a lugar nenhum. Alguém mais quer comentar? Tá bom? Que é bem complexo. Essa caridade do Cristo não é mole, não. Vamos fazer a prece, então, né? Lúcia. Toda a humanidade, Senhor, pedimos também pelo irmão que vai ler a página para a gente, que vai fazer o estudo, que o nosso estudo possa transcorrer na tua santa paz. Obrigada, Jesus, graças a Deus. Ô, Lúcia, depois nós vamos para aquele link seu, tá? Tá bom, eu deixei no seu, né? Eu tenho lá, né? Ah, então tá bom. Tá, aí Tozelli faz... Vocês Claro. pararam na última, foi na influência moral do médio, Tozelli? Foi sintonia. Foi. Sintonia mediúnica? Isso. Não, mas Aí vai bom. Agora vai Vamos ser iniciar 2.4, né? justamente vamos iniciar o 2.4. Terminamos o 2.3, né? Vamos iniciar o 2.4. Eu ouvi aquele estudo falar sobre sintonia mediúnica, é muito complexo, muito bom essa... A sintonia mediúnica é um estudo para sempre. Porque, por exemplo, Jesus se esforça sempre para estar em sintonia com o Pai, estar em sintonia com Deus. E nós queremos também estar em sintonia com a espiritualidade superior, né? A exercer a função necessária que nós queremos que exerça durante as tarefas de socorro e de amparo, né? Podemos seguir então? Todos estão... Pode ser. Deixa eu ver aqui, não botei aqui, não projetei, desculpe. Peraí. Eu achei que já tinha projetado aqui. Todos estão observando aí na tela? Influência moral do médium? Sim. Tudo bem? Bom aí, pessoal? Tá bom. Tá ok. Então vamos lá. Influência moral do médium, item 2.4. Novamente, não tem assunto fácil, né? Espiritismo é isso, não tem assunto fácil. Quando a gente pega para ser instruído o negócio é sempre difícil. Mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá, a gente vai digerindo aqui, ali, a gente vai absorvendo. Então vamos lá. A influência moral do médium nas manifestações dos espíritos, que será estudada com mais detalhes em outro momento, é uma séria dificuldade encontrada na prática mediúnica. Os médiuns viciosos que não se esforçam para combater as imperfeições, sobretudo o orgulho e a vaidade, são alvo do ataque de espíritos imperfeitos, muito inescrupulosos, capazes de apropriar-se do nome de entidades veneráveis. Então aqui eu acho que o parágrafo está bem claro, né? Todos nós temos que ter muita cautela em buscar fora da mesa mediúnica, buscar fora da atividade mediúnica em si,
na casa espírita, ou seja, a atividade mediúnica que nós praticamos todos os dias, a cada minuto, estamos em comunicação mental de todo tipo de forma, temos que ter muito cuidado com o que pensamos no dia a dia, como vivemos a nossa vida mental. Por quê? Porque ela está baseada no nosso campo da nossa moralidade. Então, se nós vivemos com o conceito de orgulho e de vaidade, pensamos mal de alguém, pensamos mal de uma situação, aquilo cria uma certa dificuldade, não só para o médium em si, mas igualmente abre portas para ataques. Não abre portas no sentido de, nossa, porque eu pensei isso e fiz isso, me tornei um alvo. Não é isso. É porque o problema é a continuidade. Às vezes a gente só muda o assunto, mas o processo é sempre de orgulho e de vaidade. Então, quando esses processos começam a se tornar repetitivos, o que ocorre é que nós vibramos, tipo, 6 dias na semana vibramos nessa faixa de frequência, aí acreditamos que a mesa mediúnica vai ser o grande apaziguador do nosso mundo íntimo. E não vai. Você vai, de repente, vai chegar na mesa mediúnica, vai ocorrer as comunicações, mas quando tu voltar para o seu dia a dia, o dia é pesado, o dia é uma situação difícil, os sentimentos, a maioria das vezes, são governados por sensações ruins. Mas nós estamos criando afinidade com esses irmãos imperfeitos, que nós não queremos mais. Então, o aviso para esse parágrafo é esse. Não é que vai parar a comunicação mediúnica, não é que vai atrapalhar a mesa mediúnica simplesmente. É que também fica difícil o seu dia a dia. Torna-se difícil o seu dia a dia. Quanto antes tivermos consciência disso, que todos, sem exceções, somos médiuns, e que sempre teremos atividade da intuição zelando e governando os nossos dia a dias, vamos entender o que são esses ataques desses espíritos imperfeitos. Muito inescrupulosos. E, igualmente, ele está falando de uma capacidade tal desses espíritos, dessas entidades, de gerar um nome venerável, de uma entidade venerável, e querer passar a controlar não só a vida da pessoa, como os destinos da noite, do dia. Não dorme não, escreve uma poesia. Eu vou te ditar uma poesia, mas só para perturbar a pessoa. Né? Não se deve fazer psicografia em casa. Não se deve ficar com pensamentos fixos em casa, em hipótese nenhuma. Então, é uma recomendação geral a todo e qualquer ser humano. Aqui ele fala para o médium, mas eu iria até alargar isso aqui. Isso é para qualquer ser humano. Todos nós estamos em intercâmbio mediúnico através da intuição no dia a dia, inevitável. E se a faixa de frequência que a gente está vibrando é na faixa do orgulho, da vaidade, enfim, de todas as mazelas, fica difícil, né? Sintonizar com algo de bom. Então ele continua. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade o orgulho. Aqui eles exploram com mais habilidade em cada um de nós o orgulho. Nós sempre temos orgulho que nós temos a capacidade, nós somos o tal, eu sou maravilhoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí é aqui que a gente se lasca. Por quê? O que eles vão fazer? Vão soprar essa brasa. Vão soprar e a gente que se queima. Então, vamos... Mas aí, então, gente, chega a ser doído isso, né? Porque ali ele estava falando sobre a influência moral do médium, né? Nas manifestações dos espíritos, a questão do orgulho. A gente se preocupa tanto ir à mesa mediúnica e ali está equilibrado. Mas quando você fala o dia a dia e você vence o orgulho no seu dia a dia, é muito doído. Não, mas olha só. É uma luta dentro do lar. A gente vai falar assim muito dentro do lar. Os ataques, eles vêm de todos os lados. Aí o médium, ele se desequilibra, vai se desequilibra em qualquer local. Mas dentro do lar, aí isso é muito complicado, né, Thaís? Não, é claro que é complicado, mas olha só, o que ele está comentando aqui, a influência moral do médium nas manifestações dos espíritos, né, que ele inclusive vai estudar um pouco mais, é uma dificuldade encontrada na prática mediúnica. O que ele está querendo dizer com isso? Você não vai conseguir sintonizar
com espíritos altamente evoluídos, que todo mundo gostaria. Você não vai conseguir sintonizar. Mas olha só, não é pra gente não. Eu acho que a gente também tem que ter essa consciência, não é pro nosso nível. Ok? Aí vai. Aqui tô dando um tom pessoal, ok? Eu tô falando aqui um tom pessoal. Por exemplo, Chico Xavier, quando foi ter um contato com certos grupos de espíritos, que ele estava inclusive lá na fazenda modelo ainda, né? Ele teve que ficar em isolamento. Ficou em isolamento, profunda meditação, muitas preces, não ficou afastado de diversas pessoas, não ficou envolvido com ninguém. Por quê? Porque altera o seu equilíbrio. Porque ainda temos a habilidade da esponja. Nós somos esponja. Nós gostamos de conhecer a história do outro. Nós gostamos de conhecer histórias adversas, de escolher pelos outros. A pessoa falou e fez uma coisa assim assado com a gente. A gente tem que perceber o que a gente gosta de pensar, imaginar e no nosso dia a dia. A gente quer sempre ser valorizado, nunca ser diminuído, nunca ser humilhado, rebaixado. Nós não queremos isso. Nós não aceitamos com facilidade nada disso, muito pelo contrário. Então, mas nós viemos para o mundo para isso. Aí você pensa assim, poxa, mas é um dilema. Porque parece que é algo contraditório. Mas na verdade é exatamente isso. Nós vivemos o contraditório. Nós sempre vivemos a quina da mesa. A gente nunca vive o meio da mesa. Imagina uma grande mesa de jantar. Você sempre está vivendo aquela quina, caindo para a esquerda ou para a direita, mas só um quarto de espaço para dentro da mesa é que você está em equilíbrio. 3/4 você está em desequilíbrio. Um dia a gente vai alcançar o centro da mesa, equilíbrio total, nunca se preocupa com nada. Mas enquanto não chega esse ponto, a gente está lá naquela quininha da mesa. 1/4 só é de equilíbrio, 3/4 é de desequilíbrio. Só que esse é o processo de escalar uma montanha. Você não começa pelo pico, você não começa lá pelo meio do caminho. É óbvio que Deus sabe disso, Jesus sabe disso. Quando ele nos forneceu o processo da mediunidade, que foi uma concessão divina, na verdade foi uma enxertia divina. Um dia a gente vai estudar isso depois com mais calma. É um assunto extremamente polêmico e complexo. A mediunidade não seria para esse momento agora. Mas ocorreu uma enxertia divina. Não, eu vou investir neles. Vai dar certo. Vou investir o pensamento contínuo e também essa enxertia divina com relação à mediunidade. Por quê? Porque isso são alavancas de progresso. Você ficou zangada, ficou, chateada porque ouviu uma palavra torta, e às vezes nem foi tão torta. Mas como nós às vezes estamos um pouco mais inflamados, a palavra ganha uma tortuosidade muito maior. A gente vai ficar mais inflamado ainda. Aí ficamos bem zangados. Até aí, totalmente natural. O problema é o seguinte, você vai continuar zangado para sempre? Ou naquele minuto você vai baixar a guarda? Peraí, eu não posso ficar assim. Eu tenho que fazer minha prece, eu tenho que me reequilibrar. Isso aqui é desequilíbrio. São os 3/4 fora da mesa. Eu quero estar dentro desse 1/4 da mesa, da fração da pizza aí. É igual tentar equilibrar uma pizza na quininha da mesa. 3/4 vão cair no chão, 1/4 fica em cima da mesa. A gente quer estar dentro desse 1/4. Só que a nossa vida é girar na quina da mesa. O nosso mundo íntimo está girando continuamente. Opa, passei por cima daqui na mesa. Opa, não passei. Opa, passei. Opa, não passei. Ué, mas precisamos ter aquela consciência que eu quero voltar para a região de estabilidade. Então, o objetivo nosso aqui na Terra é passar pelos problemas. É provas e expiações. Como a gente pode querer vir para a Terra ser provado quanto à paciência se ninguém testar a nossa paciência? Não, eu quero testar, né? Que eu sou capaz de perdoar. Ué, então você vai ser ofendido. Não tem escapatória. Vai ser ofendido. Mas não é isso que ele está falando aqui, não. Não é disso que ele está falando. Por isso que eu quis forçar aqui para a gente olhar esse parágrafo com mais cautela. Ele está falando dos médiuns viciosos. Médiuns viciosos. Que não se esforçam para combater as imperfeições. É esse o caso. Não, olha só. Eu tenho meu orgulho. Eu tenho minha vaidade. E a meu orgulho e minha vaidade é a minha identidade. E dou em quem doer. E a pessoa fica chicoteando todo mundo e no mundo íntimo dela ela não quer mudar nada. A pessoa pensa dentro dela mesma, eu não tenho nada para mudar.
E eu já estou na minha condição melhor que eu posso estar. Esse é o momento que a pessoa não está sabendo combater as imperfeições. Entendeu o que eu estou querendo dizer, Ana? Não sei se eu me fiz claro. Não, entendi. Entendeu? O dilema do dia a dia vai acontecer. Ninguém é imune de ficar zangado. E não existe isso. Você vai ficar zangado. Se você falar que existe alguém na face da Terra que não vai ficar zangado, me dá o endereço dele que eu vou lá. Acabar com a paz dele. Eu vou ter que testar esse cara a exaustão. Porque não foi para isso que o cara veio, cara. Ele veio aqui para ser testado, provado. Esse é o dilema. Né? Tem que ser provado, testado. Ah, mas eu gosto muito de ir para o meio da montanha e ficar em paz. Não tem problema nenhum. Você está fazendo aquele refrigério dentro da sua alma, reabastecendo, se reequilibrando com a natureza divina. Não tem problema nenhum. Mas entenda que lá você está recarregando a pilha. Está recarregando as baterias. Para quê? Para voltar para as provas. A gente não pode voltar para fugir dessas provas. Ninguém quer fugir disso. Mas não necessariamente você está bem. O que aconteceu recentemente com aquela ginasta americana? Ninguém acreditou, cara. Cara, vocês têm noção a dor e o sofrimento que uma ginasta passa para chegar no nível que ela chegou? Aí ela chega no final, antes de fazer a final, olha, eu não quero disputar a final, eu não estou bem. E abandona tudo. Eu não estou bem. Ela percebeu que ela não estava naquele momento psicológico de equilíbrio. Ela não devia estar bem, devia estar passando por problemas. E ninguém quer ajudar a pessoa, só quer ajudar materialmente. Vamos lá, vou te ajudar a se tornar super campeã. Mas quem vai ajudar ela a se tornar um super ser humano equilibrado? Um super ser humano desprovido de dúvidas, rancor, angústia, tristezas, melancolia. Então, temos que entender isso. A gente veio para a Terra para ser testado, para entrar no ralador e sair do outro lado falando assim, obrigado, Deus. Né? Eu passei pelo ralador, sabe que doeu, sabe? Não gostei muito não, mas foi muito bom para mim. Nada como ter essa experiência de passar pelo ralador. A gente passa pelo ralador todo dia. Um dia a pessoa fala uma palavra alegre pra gente, bondosa. No dia seguinte tá dando coice e chicotada, e você não entende por quê. Mas o teste é pro seu mundo íntimo. Você vai guardar aquele azedume ou vai perdoar e voltar a viver normalmente, como se não tivesse acontecido? Apagar, esquecer, não esquece, mas você consegue desarmar o seu coração a não revidar, a não agir de forma similar, de não dar o troco de uma outra maneira, porque a nossa mente é assim, a gente fica confabulando. Peraí, o que eu posso falar e fazer? Que eu não posso ficar por baixo, né? Mas é o nosso orgulho falando. O não posso ficar por baixo é o nosso orgulho. Conhece-te a ti mesmo. Está no livro dos Espíritos. Qual a melhor maneira de buscarmos e avançarmos com o nosso progresso? E a resposta dos Espíritos foram: há muito tempo atrás, um grande filósofo já havia comentado: conhece-te a ti mesmo. Enquanto a gente não conhecer as variáveis do nosso orgulho, como é que você vai lutar contra aquilo que você não consegue nem dimensionar? Como é que você pode melhorar alguma coisa que você não consegue medir? Olha, eu quero melhorar essa cadeira. Eu quero melhorar essa parede. Você consegue medir a parede? O que está ruim? Se a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar. Esse que é o ponto dramático. Então, quando ele traça isso aqui pra gente, a gente não pode ter uma leitura errada aqui. Senão vai dizer o seguinte: nossa, mesa mediúnica só pode ter pessoas realmente, pessoas sagradas. Não é esse o objetivo. Os médios viciosos que não se esforçam para combater as imperfeições. Todos nós temos que combater as imperfeições. Durante o estudo, é aquele momento de reflexão. Durante o estudo, vamos fazer a reflexão, a ginástica mental e a ginástica depois, que Kardec, todo o espiritismo pede que a gente faça, é a ginástica filosófica. Peraí, eu devo agir assim? Pô, eu falei tal frase, eu devia ter falado essa frase. Olha, eu pensei assim, esse pensamento foi bom ou ruim? Se a gente não ficar se auto-questionando, nós não estamos vivendo a filosofia espírita. E se questionar da forma que é sugerido pelos espíritos. Investigue o seu mundo íntimo.
Você sabe lá no fundo o que causa ardor, o que causa engano, o que causa sofrência. Ué, então, se a gente já sabe, é ali que a gente tem que trabalhar. Olha, essa semana eu vou trabalhar a paciência. Todo mundo vai falar uma coisa torta para mim, eu não vou revidar. E toda vez que eu sentir que eu fiquei muito chateado, eu vou fazer uma prece. Ah, Jesus, tá difícil suportar, mas peço a sua ajuda, me dá forças para que eu seja, né, persistente nesse caminho tão duro que é. E aí a gente vai... Quem está fazendo isso está o quê? Está se esforçando em combater. Mas ele está falando aqui de quem não está se esforçando. Quem não está se esforçando. Nunca admite que erra. Nunca admite que é orgulhoso e vaidoso. Que tem egoísmo rasgado. Que o egoísmo... Sim. Mas aí esse médio, ele não vai estar dificultando o processo da mesa mediúnica. Mas é isso que eu estou tentando... Ou ele acaba sendo afastado? Não, é isso que eu estou tentando explicar. A mediunidade é um processo que foi ligado e interligado nas nossas capacidades, né? Pertence a gente, é claro, é uma faculdade medioanímica, pertence à alma, mas a habilidade final ela é ligada antes de reencarnarmos. Não tem como você fazer um treinamento para se tornar um médio ostensivo. Né? Então, então, por que eles iriam ligar uma capacidade de médio ostensivo em alguém que ele sabe que não tem condições de exercer com total equilíbrio, seguindo o seu raciocínio? Mas eles ligam. Não tem essa. Ligam. É uma alavanca. É um choque de realidade. Você vai viver experiências e sensações, formas de pensamento, energias mentais de terceiros, em profundidade, a ponto de você sentir a mesma raiva, a mesma dor, a mesma angústia, o mesmo desconforto que o desencarnado está sentindo. Só que a questão aqui, ele não está falando influência moral do médium na mesa mediúnica. O capítulo não é esse. É influência moral do médium nas manifestações dos espíritos. Mas onde elas se manifestam? Em todos os lugares. Em todos os lugares. No nosso trabalho, onde estivermos em convivência com outras pessoas, não estamos sozinhos. Existem desencarnados atuando, manipulando o nosso pensamento. De ordinário, são eles que nos dirigem. Mas dirige os nossos desejos, dirige o nosso orgulho, nossa vaidade. Olha lá, fulano quer ser CEO, ele quer ser o presidente dessa empresa. E ele está disposto a fazer qualquer coisa para chegar lá. Eu percebi que esse é o desejo central dele. O que o desencarnado faz? Não, vou tentar destruir o sonho dele. Não, ele sabe que é um sonho baseado em vaidade e orgulho. Ele sabe que o sustentáculo ali é vaidade e orgulho. O que eles fazem? Estimula. É isso mesmo. Você é especial. Você merece ser o presidente dessa empresa. Não existe ninguém aqui comparável a você. E ele fica jogando isso, essa estratégia mental, dia e noite, 24 horas por dia. Não para de falar. Ele não para de pensar isso. E nós recebemos essa vibração mental, porque nós queremos ter essa ânima, ter essa energia central revigorada para perseguir esses sonhos. Só que o que esses sonhos têm a ver com a vida imortal? Daqui a 3.000 anos a empresa não existe mais. Me conta na Terra, qual empresa existiu há mais de 600 anos? Nenhuma, zero. Algumas lá no Japão existem há 400 anos, 300 anos. Acabou, nenhuma outra sobrevive mais tempo do que isso. Então você fica se perguntando, cara, que doideira. A gente alimenta uns sonhos doidos, psicóticos, e esquece que essa psicose, para poder dar certo, no jargão popular da vida material, você vai pisar na cabeça dos outros, você vai criar estratagemas para prejudicar os outros, para te beneficiar. Para você se realçar, você tem que apagar os outros e não se destacar pela sua capacidade moral, mas sim pela sua capacidade de ofuscar o outro. Aí começou, é tudo orgulho e vaidade. Aí o que acontece? Você não está vivendo a vida que o Cristo exemplificou e sugeriu e recomendou. Então é esse o problema. Esses são chamados, por isso eu estou falando, não deveria usar a palavra médiuns viciosos. São chamados seres, espíritos, encarnados ou desencarnados viciosos. Ou seja, espírito na condição encarnado, vicioso.
Ele só quer saber dos sonhos dele, do mundo íntimo dele. Ele acha que não tem que fazer prestação de contas para o pai. Todos os recursos que ele tem não foram emprestados. É tudo dele de direito. Mas quando a gente vai ler as páginas iniciais, por isso que é tão importante a gente ler com muita cautela cada parágrafo de cada página. Olha, não é muito bem assim, né? Foram concessões divinas. Olha, te dá essa concessão. O que você vai fazer com isso? Faça bom uso. Sirva, todos estão à sua volta. Poxa, mas se eu ficar assim, só servindo, ajudando todo mundo evolui, menos eu. Dentro da escala material daquela empresa. Ué, olha que maravilha. Você ao mesmo tempo está treinando a sua humildade. A vida é assim, infelizmente. Mas a gente não quer viver assim. A gente quer viver igual como é que outras pessoas que sequer acreditam em Deus vivem no mundo. Então não podemos mais. Então, quem está na convivência, e avançando... Aí, desculpa, gente, eu acho que o tempo... Tem que mudar o link aí? Ana? Tem que mudar o link agora? É que a Rosane tá sem link, ela tá pedindo pra Ana mandar. Ah, tá ok. Sabe quantos minutos faltam aí, Ana? Tem ideia? Tem uns 10 minutos. Acho melhor, Lúcio, a gente pode trocar. Acho melhor ir para aquele link seu. Tá. Tá, eu saio desse e mando o outro, é isso? Vamos lá. Iniciando agora o roteiro 4, item 1, natureza das comunicações mediúnicas. Acho que o tamanho tá bom para todo mundo enxergar, né? Vamos lá. As comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou frívolas, consoante a natureza dos que se manifestam. Os que dão provas de sabedoria e erudição são espíritos adiantados no caminho do progresso. Os que se mostram ignorantes e maus são os ainda atrasados, mas que com o tempo hão de progredir. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento, e ainda dentro dos limites do que lhe é permitido dizer-nos. Porque há coisas que eles não devem revelar, por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer. Ou seja, existe um filtro, né? Um filtro de lei de progresso que impede você manifestar certos pensamentos que possam interferir no evoluir do progresso da Terra. Interessante, né, Togali, que na mesa mediúnica a gente vê muito isso. A limitação do espírito, ele quer falar, mas eu acho tão interessante como que a espiritualidade superior tem esse controle. O mecanismo deve ser com o tipo de energia mental que ele quer se manifestar. Porque quando você pensa numa palavra, quando você pensa essa palavra aqui, ó, responder, existe uma estrutura mental dentro de cada um de nós. Responder, você lembra de resposta, você lembra de alguém te fez uma pergunta, você responde calmamente, alguém grita com você, você responde à altura. Existe uma série de vibrações da nossa energia mental com relação à palavra responder. Então, quando ele está articulando alguma coisa que ele quer falar, ele já criou dentro do pensamento tudo que ele quer falar. Igualmente cada um de nós. Por exemplo, eu vou pensar aqui numa frase agora. Eu acho o mar lindo. Eu acho o mar lindo. Eu pensei antes de falar. Antes de falar, eu acho o mar lindo, eu pensei, né? Eu acho o mar lindo. Aí eu falei para vocês, eu acho o mar lindo. Então, quando você pensou, você utilizou a energia mental, você estabeleceu essa frase no seu pensamento e depois falou. Então, a espiritualidade superior está vendo o que a pessoa está pensando antes de falar. Então, é claro, olha, isso aqui que você pensou aqui agora, que essa frase, você não vai poder falar. Vai ser cortada, vai ser tolhida. Entendeu? Então, ocorre esse controle porque para esse nível de quem ajuda a coordenar fora do corpo físico a reunião mediúnica, não é um espírito qualquer. Ele está ali operando, gastando energias do Cristo. Ele está operando em nome do Cristo. Ele está fazendo um trabalho em nome do Cristo. Não é uma coisinha qualquer.
Há um grau de importância ali extremamente sofisticado. Por isso que, aliás, existem esses recursos mais sofisticados, né? Podemos prosseguir? Alguém quer falar alguma coisa? Pode sim. Então vamos lá. Dessa forma, as manifestações mediúnicas dos desencarnados hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes. Da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos resulta que não basta dirigirmos-nos a um espírito qualquer para obter uma resposta segura a qualquer questão, porque, acerca de muitas coisas, ele não nos pode dar mais do que sua opinião pessoal, a qual pode ser justa ou errônea. Se ele é prudente, não deixará de confessar a sua ignorância sobre o que não conhece. Se é frívolo ou mentiroso, responderá de qualquer forma, sem se importar com a verdade. Se é orgulhoso, apresentará suas ideias como verdades absolutas. Então esse é o problema que muitas casas mediúnicas, muitas casas espíritas passam, ou passavam no passado, eu não sei como estão as outras casas atualmente, quando a pessoa cismava de ter, sabe, não, aqui tudo que nós vamos fazer na casa espírita, nós consultamos primeiro o médium, o espírito responsável pela casa, né? E aí ficava naquela, derruba essa parede ou não, expande aquilo ali ou não, devo fazer isso ou não, vou iniciar uma nova reunião, né? Uma nova reunião, por exemplo, mediúnica, devo iniciar ou não? Mas você não pode deixar essas questões que são materiais e obrigações de quem está no corpo físico tomar essas decisões. Está equivocada, né? Agora, numa mesa mediúnica surgiu uma mensagem de um espírito para reforçar, olha, temos que ter carinho, temos que ter mais sentimento de bondade em nossos corações, devemos animar isso todos os dias, porque isso constitui a sua fibra dos seus músculos lá dentro do seu coração, dentro da sua alma, que vai fazer com que você mais ame a todos que vão se comunicar. Poxa, você vê aqui, né? O espírito não está nem querendo saber nada da parte material, se metendo em parte material. Ele quer ajudar no processo de melhoria de todos nós. São mensagens lindíssimas, importantes para todos nós, que vincula no nosso mundo íntimo uma fortaleza de empenho, de zelo, de cuidado. Agora, quando as pessoas se arvoram a querer utilizar o contato com os espíritos para sair perguntando qualquer coisa, é isso aí que os tipos de espíritos que vão ocorrer. Existem os chamados espíritos zombeteiros, ignorantes, mal, perversos, e igualmente aqueles que são inteligentes ou não, têm aquela capacidade ou não. Agora, o que tipo de resposta vai sair, ele deixa claro. Se é prudente o espírito, ele não deixar de confessar sua ignorância. Olha, isso eu não tenho nada a falar a respeito disso, eu não sei nada sobre isso. E, igualmente, se é frívolo e mentiroso, vai responder de qualquer forma. E isso aconteceu e acontece hoje no mundo aos montes. Diversas pessoas buscam médiums, né? E o médium desavisado, não sabendo da beleza dos recursos da mediunidade, utiliza de forma equivocada, cobram por isso e ainda por cima. Ué, não fique ciente que a mediunidade não é desligada, não. Tudo é aprendizado. A espiritualidade superior deixa. Ele quer passar por essa experiência? Deixa ele passar, então. Vai só se juntar com espíritos frívolos e mentirosos. Igualmente... E isso é muito perigoso, né? Altamente perigoso. E até a questão de você ir à procura de um médium com pagamento, você escuta cada coisa, assim, terríveis, né? Sim, e ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado de não fazer isso com o médium da casa. Mesmo sem pagamento, às vezes a gente fala assim, poxa, eu quero saber o que fulano pensa sobre isso. Vou puxar assunto com ela sobre esse assunto para ver o que ela fala. De repente, algum médium, algum espírito superior fala através dela para resolver o meu problema. Então, quando a gente usasse sempre essa última frase no nosso pensamento, resolver o meu problema, isso é igual fogo de artifício para espírito que quer obsidiar. Opa, eu quero resolver o problema.
Porque às vezes toma que tomar esse cuidado. Eu já percebi pessoas que fazem isso. Chega para um médico da casa, puxa assunto, conta problema, conta isso, conta aquilo. Não é uma questão de participação do ponto de vista de amizade. Às vezes é uma forma de tentar aguçar a pessoa e forçar a pessoa a falar alguma coisa para ver se quem está falando é o desencarnado. A gente não deve nunca fazer isso. Não é um atendimento fraterno aí. Sem ser atendimento fraterno. É diferente do atendimento fraterno. Atendimento fraterno você faz prece inicial, prece final, pede ajuda aos espíritos superiores que estimulem, né, o processo de intuição para que a frase mais preparada e mais adequada possa surgir para aquela situação. Porque tem situações que você pode ser situações iguais de 3 famílias diferentes. Mas as respostas vão ter que ser 3 diferentes. Porque são espíritos diferentes. E temos que deixar o crédito da intuição resolver o problema de falar a palavra mais justa, mais correta, mais calma, mais zelosa, mais amorosa, mais eficaz para cada situação. Esse que é o ponto dramático do atendimento fraterno. Mas excetuando o atendimento fraterno, quando estamos conversando uns com os outros, temos que tomar esse cuidado. Não podemos abordar as pessoas com esse intuito. Poxa, eu vou falar com fulana, porque fulana tem muita mediunidade, né? De repente fulana vai ter uma reação e vai falar uma coisa bacana para mim e isso vai me estimular para resolver meu problema. A gente não pode fazer isso. Isso é uma maneira de dar espaço para espíritos frívolos e mentirosos acessarem esses recursos mediúnicos para nos enganar. Porque às vezes quem está ali como terceiro é um obsessor nosso, não do médium. E quem vai estar respondendo vai ser o nosso próprio obsessor. Ele está pensando isso, né? Já sei como vou falar. E vai estimular o outro a falar um monte de coisa torta, entendeu? Mais subjetiva. Aquele torto subjetivo que ele sabe que vai ser bem recebido de por quem está perguntando. Então esse frívolo aqui, a gente tem que entender que os que se classificam como cobradores, né, que se sentem endividados com relação a cada um de nós, eles vão utilizar esse mecanismo. E do outro lado ninguém fica parado não, tá todo mundo treinando todo dia para fazer o que eles têm vontade. Então, igualmente, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à comunicação de quem é uma mensagem orgulhosa, né? A pessoa fala palavras bonitas, escreve frases lindas e no final assina, né, Bezerra de Menezes, ou então assina Joana de Ângeles. A pessoa nunca recebeu uma comunicação dessa. Aí, de repente, ele recebe e está escrito Joana de Ângeles. Ué, você pode aceitar ou não. Olha o conteúdo. Qual foi o assunto? O assunto foi paciência? Procura o que Joana já falou sobre a paciência. Vê se bate um pouquinho, né, com o que ela está falando. Se destoa um pouquinho, fica um pouquinho fora, pode apostar que é algum espírito orgulhoso que deu o nome de Joana de Ângeles e, na verdade, quer passar ideias como se fossem ideias absolutas e verdadeiras. Então tem que tomar esse cuidado que não é fácil. Prosseguindo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu falei demais aí. Não, tá tranquilo. Acho que não. Então tá legal, vou avançar. Sendo assim, é sempre oportuno lembrar o conselho do apóstolo João. Não creais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. Carta ao João, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. A experiência demonstra a sabedoria desse conselho. Há imprudência e leviandade em aceitar, sem exame, tudo que vem dos espíritos. É de necessidade que bem conheçamos o caráter daqueles que estão em relação conosco. Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica e isenta de contradições. Nela se respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. Ela é concisa e despida de redundâncias. Na dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vácuo das ideias, ou seja, a ausência das ideias, é quase sempre preenchido pela abundância de palavras.
todo pensamento evidentemente falso, toda a máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda manifestação de malevolência, de presunção ou arrogância, são sinais incontestáveis da inferioridade dos espíritos. Em 4 categorias. Vou só finalizar esse trechinho aqui, aí quem quiser a gente pode conversar. Em 4 categorias principais se pode agrupar os matizes que as comunicações dos espíritos apresentam. Segundo seus caracteres mais acentuados, elas se dividem em grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. Então isso é importante, porque no fundo a gente tem que monitorar isso. E aí, está sendo grosseira, está sendo frívola, está sendo séria, está sendo instrutiva. Por isso que não se pratica, por exemplo, até mesmo em comunicação por psicografia. Olha, me disseram que essa carta aqui é para Beltrano. Aí chega por responsável da mesa mediúnica e fala o seguinte: olha, essa carta aqui é para fulano, tá? Vou entregar para ele. Não se deve praticar isso. Todo médium está psicografando, ele tem que ter outra pessoa ajudando a entender a mensagem, a analisar a mensagem. Você não sabe qual foi a intenção ali por trás, né? Não dá para sair entregando assim, entendeu? Porque pode causar uma perturbação na pessoa, você vai saber. Quem está escrevendo, qual é o objetivo dessa pessoa que está escrevendo. Você não sabe. Naquele instante final ali, você não tem como analisar. Por vezes, até o conteúdo você não participou com muita concentração para entender se foi uma mensagem séria, instrutiva. Você pode simplesmente ler em voz alta, se for concedida essa possibilidade, e nem citar nomes de quem assinou. E todos ouviram, se for algo instrutivo, sério, ótimo. Mas se não for, não foi. Mas o mais importante, em reunião de educação mediúnica, tem que botar para escrever. Não vem um pensamento assim. Eu acho que eu estou pensando. Escreve. Eu acho que não sou eu. Escreve. Escreve. Depois vê o que vai dar. Entendeu? Porque deixa o pensamento fluir. É um exercício. Agora, pegar esse exercício e começar a dar crédito, começar a dar importância maior do que o exercício, esse é o problema, né? Muito grave, que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, como ele colocou claramente, a mensagem, o teor da mensagem tem contradição? Está escrevendo palavras demais para falar da mesma coisa? Está sendo redundante? É estranho, porque o espírito superior não escreve assim, né? Se a mensagem é superior, de uma linguagem superior, de uma qualidade superior, ela não vem cheia de distorções e contrariedades, né? Nesse sentido, como ele coloca aqui, ó, a dos espíritos verdadeiramente bons, superiores, é digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Nela se respira sabedoria, benevolência, modéstia e a mais pura moral. Ela é concisa e despida de redundâncias. Não fica dando um monte de volta, redundando toda a vida, entendeu? Então, chegar ao ponto... mas quem vai poder avaliar isso? Isso é difícil de avaliar, não é simples de avaliar. Porque às vezes no meio de um monte de palavras bonitas tem conceitos ali contraditórios que a gente não pegou a malícia, a maldade com quem escreveu. É assim no mundo de encarnado para encarnado, né? Você pode escrever de maneira que nas entrelinhas você transmite uma mensagem distorcida, né? Igualmente com relação ao desencarnado, né? Mas alguém Eu ia fazer uma pergunta. Sim. Há muitos anos eu precisei, quando eu mudei, aí eu frequentei um determinado centro e eu acabei de saindo. Eu saí até sem falar com ninguém, porque o presidente da casa, ele era até muito esclarecido, uma pessoa muito informada, muito instruída, e, enfim, mas só que teve uma coisa que ele fez que aí não bate com o que você diz aí, porque por isso eu saí. A gente fazia esse rascunho na mesa, como você falou assim, a gente escrevendo o que vinha. E aí ele começou a botar num jornalzinho da casa o que eu escrevia. Aquilo me deixou tão nervosa que aí aquilo começou a se repetir, eu saí, eu fui embora da casa, nem sei se eu fiz errado, certo? Eu fui embora, eu sumi.
Então, entenda que a casa espírita todos são livres. Não existe sacerdócio organizado, não existe nada estrutural para dizer essa postura é melhor ou pior. Então, tem muitas casas espíritas que passam por muitos problemas. Realmente de obsessões graves. Às vezes a pessoa está com maior das boas vontades, maior da intenção de querer, de repente, divulgar isso, mas não é correto, não é adequado. Se nós formos observar em outros livros que recomendam a estrutura da casa espírita e igualmente a estrutura das reuniões mediúnicas e de desobsessão, de forma nenhuma você vai ver alguém falando isso, né? Porque às vezes a carta tem uma carta íntima. Como você vai pegar aquela carta íntima e botar quem é o médium? Entendeu? Não é adequado. Existem hoje médiuns que estão em evidência. Médiuns que estão em evidência. Né? Mas temos que entender que foram médiuns preparados para isso. Eu considero até que são médiuns impressionantes. Divaldo, outros grandes médiuns que nós temos nome dentro do Espiritismo, são assediados muito mais se eles não fossem conhecidos. Existe um assédio espiritual e material muito superior do que deveria ter. Então, de repente, ele está tentando fazer isso, ver se eu consigo emplacar aí um grande médium. De repente, ele acredita. Nossa, o meu sonho, meu desejo central, de novo, hein? Olha o desejo central, é achar um grande médium que vai publicar vários livros espíritas, vamos dar esse passo para frente, vai ser maravilhoso. Mas não é assim que funciona. Não toca a campainha do destino, não toca daqui para lá. É de lá para cá. Isso afeta um pouco o nosso orgulho, mas ele estava equivocado em relação a isso. É uma impostura, porque está expondo aquela pessoa que está participando da mesa. Tecnicamente, é até ilegal. Você não pode publicar nenhum escritos. Vamos supor, hoje, pelo Código Civil, e a federação vem batendo muito nisso, né? Ela divulgou novas situações. Por exemplo, estamos aqui gravando, né? A reunião para publicar no YouTube. Eu não poderia estar gravando o rosto de ninguém. Se tivesse aparecendo o rosto de alguém aqui, eu gravando a tela junto, gravando o rosto, estou gravando só o texto. Esse texto vocês estão vendo. Se eu estivesse gravando o rosto, eu teria que pedir a permissão oficial do bem jurídico, que é a imagem de cada um. Então, por exemplo, o seu nome é um bem jurídico. Ele não pode publicar num jornalzinho sem você ter assinado um documento dando permissões legais para isso. Entendeu? Então, espiritualmente falando, sobrecarrega demais o médium. Você sentiu que foi um peso de responsabilidade. Caramba, ele está publicando isso. Daqui a pouco, sei lá, eu não prestei atenção. Foi algum espírito zombeteiro, foi uma coisa frívola que, inclusive, fala contra a doutrina espírita. E assim acontece aos montes. Existe o caso mais extraordinário que eu já vi. Foi, na verdade, quem conta esse caso, na verdade, é o Haroldo Dutra Dias. Ele conta isso em diversas palestras. Então, vou atribuir a ele, e se é verídico ou não, fica por conta dele, esse fato em que ele chegou numa casa espírita, visitando uma casa espírita, e aí chegou nos fundos da casa espírita cheio de gaiola. Cheio de gaiola, gaiola grande, gaiolas pequenas, um monte de gaiola. E ele, juiz, né, pensou, caramba, só falta esses doidos aqui estarem pegando aves silvestres, animais, o que essas pessoas estão fazendo? Aí o cara mostrou e tal, dizia que fazia parte do trabalho, da casa mediúnica, da reunião mediúnica, especialmente da desobsessão. E aí ele ficou curioso, né? Qualquer um ficaria curioso. No final você pergunta, mas o que é, afinal de contas, esse monte de gaiolas? Você pode me explicar? Que eu não conheço essa atividade. Então a pessoa tem que se humilhar para poder arrancar a informação. Aí você, não, sabe o que acontece? É que o orientador da casa espírita, ele disse que nós temos que colocar essas gaiolas, as que estão abertas, que você está vendo, saíram dali os espíritos que estavam tratados. Os que estão fechados foram os que chegaram, que foram presos para serem tratados. Aí você fica pensando assim, cara, que loucura. Prender alguém, encarcerar alguém do corpo físico já é uma coisa realmente extremamente esdrúxula. Você pensar que você está fazendo isso do corpo e alguém que está fora do corpo físico. E a pessoa falou isso assim, com total naturalidade para ele e não sabia onde enfiar a cara, né? Você imagina. Eu falei, meu amigo, mas isso não existe, não tem como, o que você está fazendo? Não, mas o orientador da casa falou que tínhamos que fazer. Mas como é que você vai saber se é orientador da casa ou não?
Entendeu? Então, começa aqui as loucuras, entendeu? É nesse sentido que ele está trazendo para a gente essas informações. Não só na psicofonia, psicografia e tudo mais. Ué, tem psicografia, tem psicofonia que pode ser uma comunicação, e eu acho que foi comigo. Mas às vezes é enganosa, é com outra pessoa e você acha que é com você. Não, eu acho que está acontecendo comigo. Isso é comigo. Não tem problema nenhum se você está alimentando um desejo sincero de busca do perdão, do arrependimento. Não tem problema nenhum você assimilar que é para você. Mas desde que você manifeste o sentimento de perdão, de reparação, que você quer reparar o mal feito. Não tem problema nenhum. Agora, com relação à mensagem escrita, a mensagem escrita hoje no planeta Terra, Brasil, República Brasileira, Código Civil e Código Penal, tem leis relacionadas a isso. Quando você assina uma carta, ele não quer saber que você vai dizer que é pelo Espírito fulano de tal. Quem é o dono da mensagem é a médium. É o médium. Quem publicou um livro. Esse livro aqui é de André Luiz. Mas André Luiz não está encarnado. Mas quem psicografou foi Chico Xavier. Não tem problema nenhum. O livro é de Chico Xavier. Registra no nome dele. O registro é no nome dele. Por isso que todos falam assim, poxa, que incrível. Chico podia ser o cara mais rico da face da Terra como escritor. E não tem nenhum direito autoral ligado ao nome dele. Ele doou esse direito, ele transferiu, né? Você só pode transferir direitos autorais. Mas o autor continua sendo o mesmo. Tem pessoas que falam assim, eu transferi a autoria do livro. Não tem como transferir a autoria do livro. Você transfere o direito capitalista, os direitos legais de fazer dinheiro com aquele recurso. Inclusive, esses direitos legais têm obrigações. Então, ela não pode alterar o livro, ela não pode alterar os capítulos, ela não pode alterar... Então, é de comum acordo fechar um contrato e dizer, vou transferir para a FEB, para quem for, mas não quero que você altere esse formato. Aonde eu botei a palavra negrito, quero que você deixe negrito, sublinhado. O autor pode até exigir isso, porque é lei. Existe um termo legal para isso. Porque ali tem um bem jurídico, que é o que você escreveu. A Justiça da Terra e até a estrutura das leis não reconhecem a comunicabilidade, mas fica o seu nome, entendeu? Ali como sendo responsável. Então, como a Maria comentou aí, eu concordo com ela. É de assustar, né? Porque vai que sem querer passou uma mensagem escrita, psicografada e tá meio torta, meio tortuosa. Assusta, né? Porque, no final de contas, não é o responsável da casa espírita que responde por isso. Né? É o médium. Vamos supor que dali saiu alguma coisa, saiu até uma injúria para alguém e a pessoa vai processar vai processar a pessoa que escreveu, que assinou. Né? Você não vai processar a casa espírita, você vai processar não o jornalzinho da casa espírita, você vai processar o autor, né? Da injúria. E muitos procuram o Galileia, principalmente ali, que a gente está em busca de cartas psicografadas. Muita gente, eles chegam aqui, faz psicografia, aí você tem que explicar toda essa dinâmica, toda essa responsabilidade. Então, eu sei que é complicado, diversas pessoas se afastam, mas assim, o Galileia tem esse perfil. Então tem pessoas que procuram, eu quero procurar a casa espírita que tem esse outro perfil, né, que faz sessões públicas. Tá desrespeitando já as recomendações consagradas de mais de 50 anos. Tem publicações para isso. Não se deve fazer. Né? Nós já se cansamos de observar isso em diversos livros. Mas assim, como não existe uma estrutura organizacional espírita que vai coibir certas ações, certas atividades, fica a critério de cada uma. Faça o que você quiser. Não somos nós que vamos nos arvorar de juízes e dizer o que deve ou o que não deve fazer. Mas a pessoa vai vivenciar as consequências disso. E são complexas, né? Expõe muito médium. É uma falta de caridade com o médium. Porque tem pessoas que falam assim, poxa, mas vai ser tão bom. Vai ser tão bom, vai ajudar tantas pessoas. Mas quem vai ajudar o médium? Quem vai ajudar o médium? Você está deixando ele na plateia, atendimento... Vai ser uma perturbação danada. E se o médico cair no manicômio da vida? Enlouqueceu, parou no manicômio. Vamos botar outro médico, eu estou ajudando muito. Então, essa época
de sacrificar. Não, mas quem está escolhendo isso é a pessoa que está se sacrificando. Pô, mas aí tudo bem, é predisposição dela. Ela está escolhendo isso e está decidindo isso e ela quer se sacrificar. Todos que convivem com ela não deveriam estimular esse tipo de sacrifício, porque é perigoso. Agora, se a pessoa quer fazer muito, aí tem várias casas que acabam fazendo, acabam cedendo a certos médiums que exigem que isso ocorra, que ocorra esse tipo de ajuda. Então, assim, é muito difícil, tá? Não tem uma coisa simples de responder a respeito disso. A gente só pode entender o meio de campo, né? Se a gente avançar muito dentro dessa área, sabe o risco que está correndo. Pô, imagina, o médico cai dentro de uma... De repente é uma mãe de família, tem 3 filhos para criar, casada, e de repente a senhora enlouqueceu e foi para no hospício. E aí? Como é que resolve? Não, eu vou fazer uma prece forte aqui, porque minha ligação com Cristo é 100%. Hã? Não tem isso. Não tem esse negócio, entendeu? Não se deve correr risco desnecessário. É necessário? Tinha um senhor, um casal que começou a frequentar lá muito tempo atrás, lá no Galileia. Toda terça-feira ele chegava com uma carta e dava para alguém. Ele psicografava em casa. Uhum. Toda terça-feira. Aí uma vez eu falei para ele para ele evitar, que ele não podia. Aí até a Dona Oron, que estava junto, e orientou a ele. Ele nunca mais voltou ao Galileia. Não tem problema, mas quando for assim, deve ser... É porque assim, a gente não tem um estatuto de regras mais rígidas, leis e condutas para todas as reuniões. Mas quando isso ocorre, o responsável da reunião tem que ser informado na hora. Não, é reunião pública. Então, porque o que acontece? A maioria de nós não sabem disso, mas quem está lá assinando como presidente, vice-presidente, tem responsabilidade civil criminal. Ok? Civil criminal pela instituição. Acontece alguma coisa ali dentro, alguém passa mal, acontece alguma coisa, não corre assistência, alguém pode chegar e processar e vai o CPF do responsável que está à frente. Esse aqui é um mundo de provas e expiações. Então o cara começou com uma conduta que não condiz com a casa, o responsável da reunião tem que chegar para ele e falar assim, me desculpe, amiguinho, não pode. Desculpe, você não pode chegar aqui e fazer o que você... Senão vira bagunça. Vira bagunça. Daqui a pouco ele está trazendo. Não é só... Daí, olha só, aconteceu um fenômeno de materialização. Eu acho que o seu pai quis mandar isso aqui para você. Você reconhece esse objeto? Aí começa, cara. Isso aí não tem fim não, tá? Isso não tem fim. Porque é um processo de obsessão. Você quer libertar a alma... É perigosíssimo. Você quer libertar a alma humana dele mesmo. Quer fazer o mundo íntimo dele se transformar... É através do estudo, da assistência, do passe, da assistência fraterna. São outros recursos. Se ele está buscando servir de outra maneira, não tem problema nenhum. Você pode servir lá fora. Não tem problema nenhum. Não queremos acabar com a sua capacidade de servir ao próximo. Mas pode servir em outro endereço. Esse aqui não. Quantas vezes a Casa Espírita já foi chamada para poder... Poxa, por que vocês não aceitam cromoterapia aqui dentro? Não é uma ou 2 pessoas, não. Não, a gente podia botar acupuntura, cromoterapia. Não, detalhe. Aí você pessoas já na área espírita, ó. Então, mas eu juro pra você que não é por maldade. A pessoa sente que teve um benefício com a cromoterapia, sente que teve um benefício com a acupuntura, com isso, com aquilo. A pessoa quer fazer o seguinte, um pacote completo. Né? Barba, cabelo e bigode, num único lugar, entendeu? Não, vamos fazer aqui um barba, cabelo e bigode. Eu falei, não, mas aqui a gente não trata de bigode. A gente só corta o cabelo. Tá? A gente não, bigode, barba a gente não faz. Tá? Não é atividade da casa. A atividade da casa é doutrina espírita, é espiritismo, é o Consolador Prometido. Que tem pouquíssimos no mundo aí divulgando. A acupuntura tem vários lugares, cromoterapia tem vários lugares. Assim, não estou nem entrando no mérito de se é bom ou ruim, não é esse o mérito, entendeu? A gente percebeu o seguinte, peraí, aonde nós temos que manter a parte central? Pô, Kardec, a parte central, o pilar fundamental, é o quê? O cristianismo redivivo. E tentar trazer o cristianismo mais puro possível para todos. E se a gente conseguir fazer isso, já vai ser um feito
extraordinário, seja onde for. Então é difícil manter as coisas na linha. E surge assim, né? Por baixo do pano, alguém começa a ter uma conduta, começa a fazer isso, fazer aquilo outro. É difícil, cara. É difícil, não é fácil não. Não se deve fazer isso. Não, o certo dele seria o seguinte, eu vou perguntar à responsável da reunião se eu posso fazer isso. Esse seria o processo mais correto. Mas ali mas é porque a pessoa está tão obsidiada que acha que aquela mensagem ela realmente é do Cristo, não. dos espíritos superiores. Não, e assim, ela está muito obsidiada. E aí então, não... se você não cortar, você não falar, você não explicar, sim, a pessoa realmente... Temos que explicar com total carinho, com total amor, com total zelo, mas deixar claro, desculpe, aqui não pode. Não pode. Você não pode praticar esse tipo de atividade aqui dentro. Desculpe, não pode. E é isso. Você quer ficar cuidando de uma cidade edificada, né, sob o monte, ou seja, onde ela estiver, e não cuidar, não podemos dar esse mole, né? É muito difícil cuidar dessas situações. Manter a pureza do espiritismo é difícil, não é fácil. É complicado. Ainda mais porque não tem assim normas... Não tem. Não tem. E outra coisa, você também não pode... e também você não pode criar normas e muitas regras, né, que são chamados dogmas. Enfim, as regras dentro das instituições religiosas são chamadas dogmas estruturantes, porque senão é o problema. Quem vai vigiar, quem vai aplicar o dogma, entendeu? Então é difícil. Então temos que tentar usar as boas práticas do amor, da bondade e da pureza do cristianismo redivivo, sempre. Temos que tentar focar nessa direção. Faz a prece pra gente. Faço sim. Zélio, pode fazer a prece pra gente. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Em especial pedimos por todos os lares, de todos que estão presentes, os que também não puderam participar, que igualmente sejam amparados e socorridos em sua matéria mental, em suas energias, que todos nós vibramos de formas descompensadas, Senhor. Ignorantes que somos ainda, descontrolados que somos, pedimos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, para que possamos ter consciência de perceber onde temos que trabalhar, em quais assuntos, reconhecermos os nossos erros no dia a dia, do falar, do agir, do pensar, do sentir a vida como um todo, Senhor. Mas igualmente só temos a agradecer por todas as possibilidades que estamos recebendo hoje e sempre. Em especial, pedimos igualmente por pessoas que estão nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, nas situações mais complexas do processo de dor que se transfere ao planeta hoje e sempre, que igualmente eles possam ser amparados e socorridos. Que assim seja. Com essa prece, pedimos permissão para terminar o estudo da noite. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.